Olá, minhas amigas, meus amigos, meus alunos, colegas. Conforme prometido, eu trago hoje uma mini videoaula sobre o coma induzido. Eu preciso que você entenda que nessa videoaula nós não vamos abordar a tecnicidade científica do coma em si, ok? Mas eu vou trabalhar sobre um caso efetivo que nós fomos aí convocados em urgência para adotarmos algumas medidas. O que ocorre? Uma família, um paciente internado de urgência, entra em contato conosco alegando que o seu ente querido foi hospitalizado de urgência e que no dia seguinte, quando eles retornam àquele hospital, este paciente que estava no quarto recebendo o tratamento medicamentoso foi levado à UTI e foi induzido ao coma. E para a família, na cabeça dela, o fato dele ter sido induzido em coma poderia ser um erro médico ou um ato muito grave, um estado de piora desse paciente. Mas a ligação que se achegou a nós foi no sentido de que havia um erro médico. O que nós fizemos? Fomos até o hospital, conversamos com a família, fomos até a UTI conversar com o médico intensivista, que nos atendeu muito bem, solicitamos acesso às informações e ao prontuário desse paciente, e aí verificamos que, na verdade, esse paciente entra no pronto-socorro desse hospital com um AVC, um acidente vascular, cerebral, hemorrágico, e os médicos tentaram no pronto-socorro reverter o quadro, houve um estado de melhora, ele foi levado para o apartamento com observação e terapia medicamentosa, só que esse quadro se agrava na madrugada. Então o médico resolve induzir esse paciente ao coma e levá-lo para a UTI para tratar melhor esse paciente, dar conforto a esse paciente. E esse fato de levar esse paciente para a UTI, induzir em coma, gerou na família uma desconfiança, aliás, duas desconfianças. A primeira, que ele estaria em frente a um erro médico. E a segunda, que o estado era gravíssimo e que alguém mentiu para eles. Quando nós tomamos pé da situação, tivemos as informações, então nós conversamos com essa família e tentamos explicar a eles que o procedimento estava correto, que o protocolo estava correto. E quando eu falo no protocolo, para aqueles que são meus alunos do curso de administração hospitalar ou de direito médico, nós sabemos que o que rege a função de um médico é o seu próprio código de ética médica. E esses protocolos, eles estão contidos dentro desse Código de Ética Médica, moralmente dentro do artigo 32 do Código de Ética Médica, que diz ali que o médico, ele, para cuidar daquele paciente, ele tem que usar todos os recursos possíveis e imagináveis ao seu alcance para disponibilizar o melhor tratamento a esse paciente. O que esse médico não pode fazer, ou não deve, é garantir a cura para esse paciente. Porque nós vamos entrar numa discussão da teoria da responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva. Como esse vídeo vai alcançar pessoas leigas, tanto do ramo do direito como da medicina, nós vamos nos abster de entrarmos nessa questão didática da responsabilidade subjetiva e da responsabilidade objetiva. Agora, para você que é leigo, para você que não tem um conhecimento sobre essa área médica, técnica científica, assusta, fala, olha, eu induzi ao coma o seu paciente. Então, é lógico que assusta. Aperta o nosso coração? Com certeza aperta o nosso coração. Mas a indução do paciente ao coma, ela traz benefício. Mas o que é essa indução ao coma? Induzir um paciente ao coma é fazer ele dormir, falando bem, num linguajar mais
popular. É fazer esse paciente dormir para que ele não interaja ou não resista ao mundo externo, principalmente as máquinas que vão monitorar esse paciente. E por que eu devo induzir esse paciente ao coma? Qual é a vantagem para o paciente? Qual é a vantagem para os familiares? Qual é a vantagem para os médicos? Primeiro, manter a segurança e o bem-estar desse paciente. Minimizar a sua dor física e o desconforto. Controlar a ansiedade desse paciente. Minimizar o trauma psicológico desse paciente. Induzir esse paciente à amnésia. Acalmar o paciente para tornar a realização de procedimentos mais fáceis, não só para ele, como também para os médicos e os enfermeiros que vão cuidar desse paciente. Quando nós falamos em coma, eu preciso que você entenda, e eu não vou abordar a questão técnico-científica, eu vou apenas comentar algumas coisas. Existe uma escala que eu batizei a escala 3/15. Essa é a escala que define o grau do coma que esse paciente se encontra. Já de antemão digo aos senhores que o grau 3 significa que esse paciente está em coma profundo ou em estado já vegetativo. E nessa situação, cabe ao médico conversar com os familiares, cabe ao médico conversar com a equipe multidisciplinar para se reunir com os familiares desse paciente para entender o que está acontecendo dentro da literatura médica, quais são as chances desse paciente se reabilitar, sair desse coma, e se a literatura médica indica para esse médico que as chances são mínimas ou nenhuma, na verdade esse paciente vai estar o quê? Vegetando e sendo apenas alimentado ou sendo mantido vivo através das máquinas. E aí cabe então a esse médico, a essa equipe multidisciplinar, conversar com a família sobre a questão da morte digna, preparar a família para a passagem deste paciente, de sorte a não envidar esforços para mantê-lo vivo e também em sofrimento, o sofrimento aqui no caso, sofrimento da família. Porque a qualquer hora vai haver uma falência múltipla dos órgãos, vai haver a parada cerebral, a morte cerebral, e vai ser detectado então o relatório de óbito desse paciente. Então nós podemos começar a trabalhar nesse aspecto com a questão da morte digna. Há um erro médico? Houve um erro médico? Não necessariamente. Porque nesse caso, o paciente entra com acidente vascular cerebral hemorrágico. E o que é esse acidente vascular cerebral hemorrágico? É um traumatismo craniano, uma lesão no tecido nervoso que provoca um inchaço. E esse inchaço nós chamamos edema. E para que esse edema venha a desinchar, eu preciso colocar esse paciente em coma, induzi-lo em coma. Por quê? Para que todo o seu metabolismo passe a funcionar de forma lenta. E essa forma lenta que vai fazer com que venha desinchar o seu cérebro, aliviar aquela pressão craniana, e desta forma eu consigo tratar esse paciente com uma terapia medicamentosa, pode ser que se transforme numa terapia cirúrgica, mas naquele primeiro momento o que eu preciso é reduzir todo o metabolismo desse paciente, de sorte a não comprometer outras partes do cérebro. Já me explica só um pouquinho, mesmo assim não adentrando mais a miúde tecnicamente na área da medicina, por que eu vou induzir, além desse motivo que você já acabou de falar, por que induzir esse paciente ao coma?
É simples, porque eu induzindo esse paciente ao coma, eu possibilito, como já disse, uma melhor abordagem terapêutica desse paciente. Se esse paciente necessita de uma ventilação mecânica, eu não consigo fazer essa ventilação mecânica com esse paciente acordado. Imagine você o seguinte, você está lúcido, acordado, eu vou acessar a sua via aérea, vou ambuzar você. O que é um ambuzar? Vocês já devem ter visto, nesses filmes de ação, um paciente politraumatizado, baleado, que chega aquela equipe médica, que já faz o acesso, joga um cano aqui por dentro e tem aquela bomba marrom, que parece uma bola de futebol americano, em que um enfermeiro ou um médico quer fazer esse movimento, que é o movimento de inspirar e respirar, né? Aquilo chama-se ambu. É uma forma mecânica de eu manter esse paciente respirando até que se achegue a ele uma ambulância com equipamentos para conectá-lo ao ventilador mecânico. Agora, imagine eu pegar você, paciente, consciente, colocar um tubo pela sua traqueia, ligar você numa máquina. Imagina o seu desespero. Você querendo respirar e a máquina querendo inspirar. Você querendo tossir e a máquina não deixando você tossir. Você querendo respirar mais rapidamente e a máquina entender que você tem que respirar mais pausadamente. Esse é o motivo que eu induzo você ao coma, ou melhor, que o médico vai induzir você ao coma, para que você possa receber essa ventilação e não venha a ter um problema maior, tendo uma falta de oxigênio no seu sangue, que possa comprometer não só o seu cérebro, como o seu corpo como um todo. Daí o motivo de se induzir o coma. As pessoas perguntam, poxa, mas por que o paciente chegou já no pronto-socorro e já não foi adotado então esse protocolo? Porque naquele momento os médicos entenderam que não seria necessário. E nem por isso essa atitude médica vai caracterizar um erro médico. E aqui vai um recado para os meus amigos que são advogados, especialistas na área do direito médico, para que não se envolvam nessa situação de uma forma impensada. Não, e aí houve um erro médico mesmo, que o cara tá bom, agora já induziu, como não? Lembre-se sempre que a figura do artigo 840 do Código Civil é a melhor figura hoje para o profissional da área do direito. Conversar, entender, contemporizar. Nem tudo que parece ser é a história do Denorex, de anos atrás, certo? Quando eu falo também em induzir o paciente ao coma, eu falo em sedações. Sedar um paciente. Eu não vou induzir um paciente ao coma apenas num caso de um AVC. Tem várias situações que eu posso induzir um paciente ao coma. Um paciente politraumatizado, um paciente agitado, um paciente agressivo, um paciente que precise fazer uma endoscopia. Mas espera aí, Jaime, paciente com endoscopia, você não induz o coma, você vai sedar. Sim, mas dentro do coma também, ou antes dele, existe a sedação. E mesmo para a sedação, nós temos uma escala, que é uma escala Ramsay, chama-se escala Ramsay, que ela vai do número 1 ao número 6. A escala Glasgow, que é a escala do coma, é a escala 3/15. 3 é o coma profundo ou o coma vegetativo, onde o paciente possivelmente não vai retornar mais a esta vida. A necessidade vai de acordo com aquilo que o médico entender na hora, que é o médico que está acompanhando aquele paciente. Muitas vezes o paciente está agindo bem, interagindo bem, evoluindo bem com aquela medicação e de repente ele entra num estado de uma espiral descendente e o médico tem que correr com esse paciente até mesmo para salvá-lo. E não raras as vezes, até mesmo o médico vai entubar esse paciente no próprio quarto. Não dá nem tempo de levar para o centro cirúrgico.
já é feito procedimento cirúrgico ali mesmo, onde eu faço uma traqueostomia, já coloco o tubo nesse paciente e depois jogo o paciente para um respirador artificial, ok? Então, minhas amigas e meus amigos, nem sempre induzir um paciente ao coma é para o mal do paciente. A situação pode ser grave ou gravíssima? Pode. Mas induzir o paciente ao coma, muitas vezes era para propiciar esse paciente um conforto e segurança para que ele possa reagir melhor, interagir melhor com aquela terapia medicamentosa e, quiçá, com aquela terapia cirúrgica. Da mesma forma, é um conforto e uma segurança para os profissionais que vão trabalhar com esse paciente. Os médicos, as médicas, os enfermeiros e as enfermeiras. Ok, gente? Forte abraço a vocês. Caso vocês tenham curiosidade para saber um pouco mais sobre essa matéria, passa um e-mail para mim, josejaimedovale@yahoo.com.br, ou entra no meu Face através da minha página O Direito Médico, ou Dr. José Jaime do Vale, e eu vou mandar esta aula para vocês em slide, e aí vocês vão ver que é uma aula muito mais complexa, em que eu abordo a parte da tecnicidade da medicina, eu explico todo o que é a escala Glasgow, a sua pontuação de 3/15, a Hansen, a pontuação de 1/6, né? E outros motivos que ensejam ao médico induzir esse paciente ao coma, ok? Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.